tradição. Que coisa é Assim, bem interessante, nota 10 esse trabalho. Obrigado a vocês aí por terem vindo à exposição. Lembram que a gente pediu lá dentro para vocês pegarem uma obra que chamou a atenção? Teve gente que já fez pergunta. Aí eu pedi para eles assim, ó, Renato, que eles pegassem uma obra que tinha chamado a atenção e anotassem os sentimentos que tiveram vendo essas obras. E aí, quem gostaria de fazer alguma pergunta para o Renato? E aquela carta? Aquela carta são as correspondências todas, foi em residência lá no Museu Murilo La Greca. Murilo La Greca era um pintor acadêmico daqui e fundador da Escola de Belas Artes. Quando eu fui para o museu, eu fui pesquisar o que era a vida dele, o acervo que tinha lá e tudo. E tem a história do romance dele com a esposa, que foi aluna dele, eles se apaixonaram, casou, ela morreu de câncer muito jovem. Agora, o que eu queria era usar a imagem. E por mais que eu visse fotografia, pintura e desenho, não tinha a imagem que eu queria para fazer alguma coisa que mostrasse a história dos dois. Quando eu entrei na parte de documentação que li as cartas, aí eu entrei na intimidade do casal, né? E li todas as correspondências entre eles. Desde o primeiro bilhete que foi escrito por ela, convidando ele para uma festinha, que sem ele a festinha não ia ter a menor graça e tal, até uma carta, esse bilhete foi de 1931. Até uma carta que ele escreveu para ela depois dela morta, perguntando se Deus existe, como é que ela estava, que ele estava pensando em chamar uma tia dela, o que é que ela achava. Quer dizer, uma carta meio do momento de piração dele por causa da situação vivida, né? Aí eu comecei a viajar numa história dos dois assim, desejando um reencontro dos dois numa situação mais bacana e mais feliz, como foi o início da paquera, né? A imagem? De Sinhá Ricarda. Bom, o Sinhá Ricarda foi o trabalho que eu disse, que eu fiz, que eu não dei nenhum traço. Foi o trabalho que eu peguei a personagem da peça Capataz de Salema, e era uma leitura dramatizada, mas os personagens todos caracterizados, e era um ator, um homem, um excelente ator, fazendo papel de uma velha, de uma senhora bem idosa. E me chamou muita atenção. Então foi o que eu fiz, eu peguei a foto e a lona já estava montada no local. Então eu comecei a estudar a composição que eu queria daquela personagem. Mas deixei a imagem projetada e deixei o público, vários grupos assim como vocês participaram da obra. Foi a obra que teve maior participação de público, né? Assim, porque era visita de escola, de grupos de idosos, de creche, de estudantes, então todo mundo mexia. No final, quando estava aquela massa já formada, mas que tinha muita coisa que eu não gostava, eu comecei a convidar algumas pessoas que iam interferir onde eu queria. Por exemplo, tinham feito um olho onde eu não queria, nem existia na projeção. Aí eu chamei, porque eu sabia que era um artista que não gostava do traço muito marcado. Então ele pegou e ele realmente, eu não disse nada a ele para fazer nada, mas eu sabia que ele ia diluir aquilo. E assim o trabalho foi se conduzindo até que chegou um ponto que eu disse, pronto, tá bom. Foi o primeiro desenho que a ideia era que eu fizesse intervenção, mas eu gostei dessa coisa e tinha a questão do teatro, então eu brincar de diretor também, de usar as pessoas para fazer o que eu queria. Era uma coisa nova para mim, aí eu fui nesse caminho até encerrar. Quando encerrou, pronto, agora ninguém deixa ninguém mais mexer, que tá pronto. Tira um abraço, Senhor, vai ser difícil, porque ele tá lá em cima, né? e você. Eu achei ela bastante original, assim. O que me deixou intrigada foi até perturbada. É que eu não consegui definir direito se o homem estava gritando ou se ele estava sentindo dor, porque não dava para ver direito por causa dos traços, assim. Aí eu acho que foi isso que eu fiquei intrigada. Por isso que fiz até aquela pergunta a ele, tá? Para ele me falar melhor, que eu achei muito interessante. A travessia é excelente. Eu aprendi mais coisas no Travessia do que nas aulas, assim, como poderia dizer, normais, assim. Primeiro, segundo, terceiro ano. Não sei, é porque a gente interage muito em sala de aula, conversa muito com os professores, eles conversam muito com a gente.